nós vamos receber pastor Márcio Rocha com carinho nessa noite para ministrar a palavra da ceia de março. Amém? A graça e a paz. Você está feliz? Está feliz porque Jesus te salvou? Amém? Diga comigo: Jesus me salvou. Diga mais forte, diga: Jesus me salvou. Eu estou feliz porque Ele me salvou. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 118. Eu vou ler apenas um versículo, mas eu quero, de antemão, liberar uma palavra sobre a igreja. Eu sei que existem pessoas que não curtem, né, essa linha teológica de liberar palavras proféticas. Eu os entendo, mas se você fez a escolha de livre e espontânea vontade de fazer parte dessa igreja, eu quero lhe dizer que nós aqui cremos na palavra profética liberada, desde que ela esteja alinhada à palavra de Deus. Desde que a palavra esteja alinhada à palavra, nós recebemos como uma palavra profética com o poder de se manifestar na nossa vida. Porque palavras proféticas têm o poder de se manifestarem na nossa vida. Quando? No tempo certo de Deus. Mas Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, para que aquilo que Ele libera sobre a nossa vida não se cumpra. Eu tenho absoluta certeza que Deus tem um plano, uma estratégia. Deus tem um projeto perfeito para mim e para você. Está escrito: eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, e são planos de paz, não de mal, para lhe dar o fim que você deseja. Então, os céus arquitetam em nosso favor. Amém? Os céus estão trabalhando em meu e em seu favor. E eu creio, desde que o pastor Wagner pregou domingo passado, pastor Wagner, ele esteve aqui e veio lá do Canadá liberar uma palavra, e quando ele liberou aquela palavra, despertou no meu coração, despertou aqui dentro, uma chama que fortaleceu a minha fé e minha esperança de que algumas coisas que estavam parados na minha vida, que estavam parados no ministério, que estavam inclusive parados na vida de alguns irmãos aqui que têm um relacionamento de gabinete pastoral, liberou no meu coração uma chama para que eu pudesse me levantar e liberar uma palavra sobre a igreja. Então, desde domingo passado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu fiz um jejum quinta e sexta pela manhã, para que essa palavra tivesse poder e autoridade na parte do Espírito para se manifestar na sua vida. É verdade, eu não creio, pastor, nisso. Ok, é um direito seu, mas eu sempre vou crer no que a palavra diz. E segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim: crede no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, há uma ligação entre aquilo que eu creio, aquilo que o profeta declara, aquilo que o meu pastor declara e aquilo que toma conta do meu coração. Então, se você crê, eu quero que você levante a sua mão, porque o mês de março será um mês onde você vai dizer: foi Deus quem fez isso. Do nada as coisas vão se encaixar, portas vão se abrir, orações serão atendidas de maneira que você jamais imaginou, e você vai declarar: a minha conquista está a caminho. Diga comigo: a minha conquista, não, diga mais forte, diga: a minha conquista está a caminho. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Aleluia. Salmo de número 118, apenas o versículo de número 23 está assim na minha Bíblia, na versão que eu estou usando: isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Eu vou repetir: isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Numa outra tradução diz assim: foi o Senhor quem fez isso, e é coisa
maravilhosa. Continua recebendo aí, meu irmão. O que vai acontecer nesse mês de março, na minha e na sua vida, na nossa casa, nas nossas finanças, nos nossos negócios, nos nossos sonhos, você vai dizer: foi Deus que fez isso, e será maravilhoso aos meus olhos. Não vai ser uma coisa comum, vai ser maravilhoso. Não vai ser uma coisa costumais, vai ser maravilhoso. Então se prepare para viver o melhor mês da sua vida até aqui. Dá mais uma salva de palmas ao Senhor. Esse pastor é positivista. Não, sou crente. Eu acredito que amanhã vai ser um dia que o Senhor fez para eu me alegrar e me regozijar. Eu não fico assim, não, acho que o que o Senhor está pensando? Será que Ele vai me dar um empurrão? Eu vou dar uma topada? Não, amanhã vai ser a melhor segunda-feira da minha vida até aqui. Meu Deus. Existem momentos em que a gente não vê uma saída. Eu estou aqui pregando para gente como eu. Existem momentos que nós olhamos e não vemos uma saída. O pior, nós nem entendemos o processo. Gesiel, por favor. Nós nem entendemos o processo. E por não vermos uma saída e não entendermos o processo, a gente acha que tudo parou. Pode ser que alguns de vocês, como eu, já tenha se expressado da seguinte maneira: está tudo parado. E aí, como é que está a tua história? Está tudo parado. Como é que está aquela situação? Está tudo parado. Qualquer um de nós já passamos por isso. Só que enquanto nós achamos que está tudo parado, os céus estão em movimento para nos favorecer. Aqui na terra pode estar tudo parado. Aqui na terra pode não estar dando nada certo. Aqui na terra a gente pode não estar vivendo o que gostaríamos de viver. Mas os céus não param. Os céus continuam trabalhando em nosso favor. Deus nunca está ausente, irmãos. Deus nunca está ausente. Em algumas situações da nossa caminhada, Ele vai trabalhar em silêncio. A gente não está vendo, a gente não está sentindo. Eu me lembro de um texto onde Deus falou, disse assim para o povo: cavem muitas covas. Eles estavam passando por um momento de deserto, um momento de escassez. Não havia água para mais nada, não havia água para alimentar, para saciar a sede dos animais, não havia água para saciar a sede do povo. Deus falou assim: cavem muitas covas, não poucas, muitas, porque eu vou fazer chover. Mas tem um detalhe: vocês não vão sentir cheiro de chuva, vocês não vão ver nenhuma nuvem no céu, mas vai chover. O povo cavava, olhava para o céu, aquele céu azul, cheiro de chuva. A chuva tem cheiro? Tem. Hoje não dá para sentir tanto por causa do asfalto, mas antigamente as ruas de barro, a gente fazia assim, ó: vai chover. Não é verdade? Quem vai assim para uma fazenda, você está lá na fazenda, ó, vai chover. A gente sente cheiro de chuva. Deus falou assim, ó: só cave, só me obedeça, a chuva vai vir. Então Deus trabalha no silêncio. Muitas das vezes, em algumas situações, Ele não mostra para mim e para você o que Ele está fazendo, porque a gente pode se amedrontar, a gente pode não entender, como não entendemos mesmo. O milagre, ele não começa quando a gente vê, o milagre começa quando Deus decide agir. Não é quando a gente vê. São histórias que a gente está aqui, não estamos vendo, e quando você se depara com a situação, já está tudo resolvido. Tudo resolvido. Por quê? Porque Deus vai à frente. Deus está trabalhando em seu favor. Você pode dizer isso para quem está ao teu lado: você não está vendo nada, mas Deus está trabalhando em seu favor. Eu não sei para quem é essa mensagem nessa ceia, mas deixa eu liberar uma coisa: quem crê pega, quem não crê presta atenção. Eu vim aqui da parte de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, de dizer que esse mês será um mês onde Deus vai nos alinhar para nós vermos aquilo que ainda não conseguimos enxergar, do céu trabalhando em nosso favor. Liga essa palavra, diga: está ligado, pastor.
E aí eu preciso te dizer uma coisa: não peça nada a Deus para você ser exaltado, peça para revelar Cristo e a sua glória naquilo que Ele vai fazer na sua vida. Você entendeu o que eu estou falando? Quando você for pedir alguma coisa, não peça, Senhor, me exalta. Não, peça que o que Ele vai fazer revele a Cristo e a sua graça na sua vida. Porque aquilo que Deus começa, Ele mesmo conduz, Ele mesmo sustenta e Ele mesmo completa em Cristo. Quando Deus entra na história, o natural não consegue explicar. Só nos resta dizer: foi Deus que fez tudo isso. A Bíblia nos conta a história de José. Quem não conhece a história de José? José não sabia que a cova que ele foi jogado dentro era um caminho. Que é isso, pastor? Fazia parte de um plano. Para muitos, ser jogado na cova é o fim, mas quando Deus está no negócio, é um caminho. Depois José foi lançado na prisão. Tadinho de José, coitado de José. Não, a prisão era a ponte. Da onde José saiu para chegar no palácio? Da prisão. Então a prisão é a ponte. E o sofrimento de José? Meu irmão, o sofrimento de José era a preparação. Muitas das vezes estamos chorando por algo que não sabemos, estamos passando por momentos difíceis, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: esse choro tem data de validade para terminar. Diga para quem está ao teu lado: esse choro tem data de validade para acabar. Amém? Diga para ele mais uma vez: esse choro tem data de validade. E isso é só uma preparação, porque vem coisa grande de Deus na tua direção. Segura na mão do teu irmão, segura na mão do teu irmão. Diga para ele assim, ó, diga para ele assim, ó: tá chorando porque se você tem um Deus. Olha para ele, segura a mão dele, olhando, que cuidar de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer hoje à noite, vai, que Ele está cuidando. Diga para o irmão: lembra de onde você veio? Lembra de onde você veio e aonde que você lembra de todos os livramentos que você já passou. Diga bem forte agora: era para você estar aqui, mas Deus falou assim. Ele falou: esse aí vou levantar. Profetiza agora, vai. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Bem forte, vai. Não chore, cuida de você, não dorme. Tá na hora, hein? Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Em março vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Quando José passa pela cova, passa pela prisão, passa pelo sofrimento, ele chega lá e sabe o que ele diz? Foi Deus. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus me livrou e me trouxe a esse lugar. Aleluia! Há um plano de Deus vindo na tua direção, meu irmão. Creia nisso, creia nisso, creia nisso. A cruz parecia uma derrota. Sim ou não? A cruz parecia uma derrota. As pessoas olharam lá para Jesus crucificado e desculpas, porque eles eram homens como eu e você. E eles devem ter pensado: esse aí é o Salvador? Acabou. Agora
acabou. A cruz parecia derrota, mas Deus estava alinhando a salvação do mundo. O que parecia ser o fim foi o começo da vitória de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. A cruz não foi o fim do nosso Salvador. Deus estava alinhando a vitória de Jesus. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Declare, vai. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Declare, igreja, para sempre. Para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Nada termina antes que Ele dê a palavra final. Pastor, mas o momento é difícil. Vai virar, vai mudar. Pastor, mas há choro. Só dura uma noite, porque a alegria vem pela manhã. Oh meu Deus, eu não sei, mas há um ambiente profético nessa noite, nesse lugar. Eu creio que esse mês, o que estava fora do lugar vai começar a se encaixar. Esse quebra-cabeça vai começar a se encaixar. Por quê, pastor? Porque quando Deus age, o impossível começa a se encaixar. Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. O texto não diz que todas as coisas são boas. O texto diz que todas as coisas cooperam, não que elas são boas. Irmãos, Deus governa aquilo que a gente não entende. Voltando à história de José, José foi vendido, José foi preso e José foi esquecido. Mas cada parte da história de José fazia parte de um plano de Deus. Situações confusas na nossa vida não significam a ausência de Deus. Deus é um Deus que organiza nos bastidores. A gente não vê, mas os céus estão trabalhando. Eu vou repetir para que fique bem claro para você. Na cruz tudo parecia derrota, mas Deus estava ali encaixando a redenção do mundo. O maior caos da história, produziu a maior salvação: Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus essa noite? O maior caos da história. Não havia até então nada que se assemelhe, não há nada na história até hoje que se assemelhe à crucificação. O cara não fez nada, não pecou, não usurpou, só fez o bem, pregou a palavra e foi crucificado. Não há causa maior do que isso. Você diz assim: pastor, estou sendo caluniado, mais do que foi Jesus? Pastor, me traíram, mais do que traíram Jesus? Pastor, andam falando mal de mim, mais do que falaram mal de Jesus? Pastor, estou vivendo mais do que Jesus viveu? O maior caos da história produziu a maior salvação. Por causa de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, eu e você podemos levantar a mão e dizer assim: eu sou livre, os meus pecados foram perdoados, não há nenhuma acusação contra a minha vida, eu sou livre. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome.
os reinos, declare, os tronos e domínios, poderes e governos, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Declare sentado mesmo. Toda a criação exaltado és, santo, santo para sempre. As portas vão se abrir nesse mês de março. Por quê, pastor? Porque Deus vai agir, e Ele agindo, Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ei, meu irmão, Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao verso 8, diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a autoridade sobre as portas pertence ao Cristo ressurreto. Não é esforço humano, é soberania divina. Eu falei pela manhã, eu sou de uma época que, quando a gente queria abrir uma porta, a gente conhecia um pistolão, não era assim? Quem já ouviu essa palavra? Tem um pistolão aí para dar, né? Tem um pistolão aí. A juventude fica assim: pistolão é um cara que tem uma pistola grande? Não, pistolão era alguém que tinha uma influência. Deixa eu te dizer, a porta que vai ser aberta diante de você, a porta que vai ser aberta diante de você, não é por esforço humano, é ação divina. Deus é aquele que abre portas no tempo certo. Deus vai abrir porta que currículo não abre. Deus vai abrir porta que influência não abre. A porta que precisa ser aberta diante de mim e de você não é uma porta humana, vai ser uma porta de Deus. Irmãos, quem abriu a porta do Mar Vermelho, o Mar Vermelho estando fechado? Já parou para pensar nisso? Você acha que Moisés tinha influência lá na represa? Fecha a represa aí. Aí as águas se abriram? Não, irmão. Ei, o Mar Vermelho abriu quando não havia saída, porque a abertura dessa porta no Mar Vermelho foi ação divina. Eu não sei se você está diante de um Mar Vermelho nessa noite. Eu não sei se existem algumas situações que é como se você não tivesse uma saída, olhasse para frente mal, olhasse para trás, Faraó correndo atrás. Mas eu quero ser profeta mais uma vez nessa hora, dizer que nesse mês uma porta se abrirá e você vai dizer: foi Deus, não podia ser outro, só podia ser Deus, e Deus vai abrir a porta. Só quem precisa de uma porta aberta pelo céu, dá um grito de glória a Deus nessa noite. Aleluia! Em Atos capítulo 12, a Bíblia diz que Pedro está prisioneiro dentro de uma cadeia. Do nada a porta se abre. Havia uma igreja orando. O pessoal diz que a Bíblia é retrógrada, que a Bíblia é algo que precisa ser atualizado. Meu irmão, a Bíblia mostra coisas que a gente vê hoje. A primeira porta automática está lá em Atos capítulo 2. Pedro sai da cadeia, o portão faz assim, ó. E olha que não tinha nem energia elétrica, hein? Com energia elétrica é mole, mas não tinha energia elétrica. Pedro, levanta aí. Espera aí, cadê as cadeias? Arrebentaram. E a porta está fechada, o carcereiro está com a chave. Irmão, já viu o filme épico? Já viu o tamanho de uma chave? Hoje é chavinha, né? Aquele chavão que o cara... Não dá para abrir, a porta está fechada. Pedro, vamos embora, Pedro. Quando Pedro pisa na porta, a porta... Maneiro, hein? Eu fico imaginando Pedro assim: rapaz, que coisa é essa? Talvez você esteja aprisionado por um sentimento, talvez você esteja aprisionado por uma mágoa, talvez você esteja aprisionado por alguma questão que você diz assim: não dá. Eu quero liberar sobre a sua vida. Essa porta vai se abrir.
Nem toda porta fechada é derrota, tá? Se eu te dizer uma coisa, nem toda porta fechada é derrota. Algumas portas fechadas nas nossas vidas é Deus te protegendo para você não errar o propósito. Eu disse aqui pela manhã, eu vou fazer uma campanha de portas fechadas. E eu vou vir, não, porta fechada, preciso de porta aberta. Deixa eu te só dizer uma coisa aqui, só para você se situar. A Bíblia diz que quando Noé entra na arca, todos os animais e os seus filhos entram, está escrito assim: e o Senhor fechou a porta da arca. Tem porta fechada na sua vida para poupar a sua família. A Bíblia também diz que uma mulher estava passando por uma certa necessidade. Estavam 2 credores à porta dela, e o profeta diz assim: olha, o que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Entra, pega vasilhas emprestadas. Quando você entrar em casa, fecha a porta. Quando ela fecha a porta, o óleo começou a descer, enchendo vasilhas. Deixa eu dizer, tem porta fechada na nossa vida para que milagres aconteçam dentro da nossa casa. Inclusive, me perdoe com aquilo que eu vou dizer hoje à noite para você. A pastora Maisana diz para mim assim: você se intromete muito na vida dos outros. Eu digo para ela: me intrometo mesmo. Ela fala: deixa os outros escolher. Não deixo não. Eu não me sentiria, né, pastor, se eu não falasse o que eu tenho que falar. Fecha a porta da tua casa para esse demônio chamado Big Brother. Bota a tua televisão no paredão. Pastor, mas eu estou sem sono. Está sem sono? Lê a Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, dá um sono. Aí, ó, dá mesmo, né? É. Você pensa até que está com problema de visão. Você começa a ler as letras, começa assim, fala: eu tenho que ir no oculista. Eu estou falando sério, irmãos. Eu estou falando sério. Tudo de podridão está entrando na sua casa. A gente tem que aprender a fechar a porta da nossa casa. Tem milagres que só vão acontecer quando você fechar a porta da sua casa e começar a clamar pela presença do Senhor. Então, porta fechada não é sinônimo de que alguma coisa está errada. É Deus te guardando, te protegendo do seu propósito. Jesus diz: eu sou a porta. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você diga assim: pastor, preciso de uma porta grande aberta diante de mim. Deixa eu te dizer uma coisa: a maior porta aberta não é uma oportunidade terrena. A maior porta aberta diante da nossa vida é um acesso ao Pai através de Jesus. Jesus é a porta. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de mim. Jesus é a maior porta aberta diante dos homens. A maior porta aberta diante dos homens. Quando Deus age, as coisas vão se encaixar. Quando Deus age, as portas vão se abrir. E quando Deus age, as orações serão respondidas além do que imaginamos. Quem precisa de uma resposta de oração aqui? Aleluia. Se Deus começar a agir, a resposta que virá será muito além. Como assim, pastor? Efésios capítulo 3, verso 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ou seja, Deus responde além da expectativa humana. Prova, pastor. Provo. Eu provo. Ana não tem filhos e diz assim: Senhor, eu quero um filho. Deus deu a ela um profeta. Ana só queria um filho. Deus falou assim: não vou só te dar um filho, eu vou te dar um profeta. Foi além das expectativas de Ana. Foi muito mais além. Salomão pediu sabedoria. Deus deu honra e paz. Sabedoria tá bom, deu honra e paz. Ei, Deus não responde a pedidos, Deus responde a propósitos. Tem propósito na sua oração?
E porque Deus responde propósitos, antes de Deus responder, Ele muda situações. Antes de Deus responder oração, Ele muda geografias. Deus muda status. Mas se Deus não encontra possibilidades em mudar situações, Ele muda a gente para receber o milagre. Existem muitas respostas que ainda não chegaram, porque nós não temos coragem de nos colocarmos nas mãos do Senhor para dizer: Senhor, pode mudar, muda a minha vida para que a resposta chegue. Você sabia disso? Você sabia que algumas das respostas das nossas orações estão na nossa transformação? Você sabia que algumas das respostas que os céus estão preparando para chegar até você começa na minha transformação? Senhor, eu queria tanto. Deus fala assim: precisa mudar. Primeiro você precisa ser transformado. Primeiro você precisa se encaixar naquilo que eu tenho para você. Aí a resposta chega. Não se frustre com Deus. Olhe-se no espelho e fique frustrado com você mesmo, porque ainda não entendeu que Deus quer transformar a sua vida por inteiro, não apenas o que você acha que está bom. Posso continuar? Já vou terminar. A maior oração respondida na história foi a oração lá no Getsemane. Jesus orou, o cálice não foi removido, mas a salvação veio ao mundo. Você já parou para pensar nisso? Que existem orações que elas não têm resposta porque são sobre nós e não sobre Ele. Você já parou para pensar que existem situações que não são sobre nós, e porque não é sobre nós, ela não chega? Porque se aquilo que pedimos vai revelar a Cristo e a sua graça, Deus faz. Mas se só vai encher o nosso ego, Deus não faz. O filho disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A Bíblia diz que Deus não ouviu. E essa oração respondida, porque o não de Deus também é uma resposta. Ei, o não de Deus também é uma resposta, tão significativa quanto sim. Quem como eu já recebeu um não, não entendeu, lá na frente você viu assim: graças a Deus que foi um não. Não é verdade? Graças a Deus. Isso acontece muito com os jovens. Se apaixonam, pensam que vão casar, no meio do caminho termina: eu vou morrer. Eu nunca fiz um enterro de um jovem que morreu de amor, nem de jovem nem de velho. Morreu de quê? De amor. Nunca. Então não mata. Ei, não mata. Lá na frente você entende. Eu estou pensando se eu posso falar uma coisa aqui, peraí. Eu posso. Já estou lascado mesmo, eu posso. Eu namorei uma menina. Eu namorei uma menina na minha juventude. Eu era muito apaixonado, irmão, muito. Eu brigava com meus pais por causa dela. Meu pai: vamos sair. Eu: não, eu quero ficar. Eu chorava. Meu Deus, eu chorava. Às vezes ia para um lugar legal, o pastor Fabrício: não, eu quero ficar em casa, quero namorar. Eu amo. Um dia essa menina terminou comigo, eu pensei que fosse morrer. Irmão, certa vez eu passando lá em Nilópolis, eu vi a menina. Quando eu olhei, eu falei: não é possível. Aí eu gritei: fulana, olhou, falei: é ela! Eu levantei, eu só não ajoelhei, que eu estava no meio da rua.
assim: Senhor, muito obrigado. Que não, muito bem recebido, Senhor. Tem nãos na nossa vida que a gente não entende. Ela também tem os casos, né? Eu conheço ela que disse, eu conheço. No caso foi ela que disse não. Mas, ei, deixa eu dizer. Quer cantar de novo? A gente não pode dar uma chance, né? Que quer chance todo dia. Irmãos, o não de Deus também é significativo. Jesus diz assim: Pai, afasta de mim os cálices. O Pai disse não. E por conta disso, a maior salvação da história aconteceu. Quem aqui foi salvo pelo não dos céus? Levanta a tua mão, diga glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor. Os músicos podem subir. Ei! Quando Deus age, a conquista vem pela graça e não pelo mérito. Quando Deus age, a conquista vem pela graça e não pelo mérito. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não abandona nada que Ele inicia. Promessas não dependem de força humana. Israel não conquistou Canaã por competência militar. Israel não conquistou Canaã por capacidade humana. Israel conquista Canaã por conta de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. Olha para o lado e diga assim: ainda bem que você não é Deus. Pode dizer para ele. Olha o que Deus faz. Deus diz para o povo de Israel: vou te tirar daí. Vou te tirar daí. Deus usa Moisés, Jorge, para dizer assim: diga a Faraó para libertar o meu povo, para no meio do deserto me celebrar uma festa, porque eles vão entrar em Canaã, na terra que mana leite e mel. Deus disse ou não disse? O povo entrou ou não entrou? Entrou? 40 anos no deserto. Pensa num povo fazendo fofoca. Tu acha que o povo não fazia fofoca? Tu acha? Se aqui não, lá em Coríntios, pensa no povo caminhando para a terra da promessa. Do nada o cunhado entra na casa do cara: vem pegar aqui o maná, meu maná acabou. Você tem cunhado que abre a sua geladeira, que come o seu Danone? Pensa na sogra, do nada com mala chegando na tua casa, Ricardo. Pelo tamanho da mala vai ficar quanto tempo? 3 meses. Deus me livre. Ainda assim, Deus não desistiu de levar o povo. Pensa na tua trajetória. Quantas vezes você já errou com Deus? Quantas vezes você já errou com Deus? Deus não desistiu de você. Quantas vezes nós já vacilamos com Deus? Aí Deus olha, fala assim: tu não é mole não, hein? Vou continuar segurando na tua mão. E não desistiu da gente. O que Deus começa, Ele termina. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa. Tem gente na tua casa que não está na presença hoje, mas a obra já começou. Tem filhos que já ouviram da palavra. Mas pastor, ele está envolvido com pecado. Fica tranquilo, não importa a distância que ele está, Deus vai trazê-lo para perto. Tem situação na minha casa. Deus começou a obra, então Deus é poderoso para terminar, porque Ele não vai desistir de você, não vai desistir da sua casa. A maior conquista já foi garantida. Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte,
Cristo abriu o caminho da vida eterna. A nossa vitória nasce na vitória dele. Nesse mês de março, a conquista vai chegar na sua casa pela graça, não pelo mérito. Amém? O maior testemunho da história foi Deus quem fez isso. A cruz não foi um acidente, irmãos. A ressurreição não foi coincidência. A salvação não veio por mérito humano. Atos capítulo 2, depois você lê em casa, versículo 23 e 24, diz: Deus realizou o seu plano através de Cristo, tudo converge para Jesus. Se Deus começou, as coisas vão se encaixar. Olha para o irmão que está ao teu lado e profetiza isso: as peças vão se encaixar. Diga: as portas certas vão se abrir, as orações serão respondidas, e a promessa chegará no tempo perfeito. Quem acredita nisso, dá um aplauso ao Senhor. Agora presta atenção no que eu vou lhe dizer, e eu vou encerrar com essa palavra. Os diáconos podem se preparar aqui. O objetivo final daquilo que Deus vai fazer na nossa vida não é apenas uma conquista. O objetivo final é revelar Cristo através da sua história. Quando as pessoas olharem para você e perguntarem: o que é que aconteceu? Você não vai ter dúvidas e vai dizer: foi Deus quem fez tudo isso. Você está preparado para viver o melhor mês da sua vida? Você está preparado para viver um mês onde as peças vão se encaixar, onde as portas vão se abrir, onde a conquista vai se manifestar, onde a graça de Deus vai superabundar dentro da sua casa? Você crê nisso? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia! Enquanto você recebe o cálice e o pão servido pelos nossos diáconos, eu quero lembrar que esse momento da ceia é um momento muito particular, não da igreja CSN, mas daqueles que são batizados nas águas. Hoje nós tivemos batismo, foi um momento poderoso, um momento tremendo. 5 irmãos desceram as águas e pela primeira vez cearam. Tem alguém que batizou aqui nessa noite? Cadê? Tem alguém aqui que batizou? Glória a Deus. Batizaram nas águas, foi um momento tremendo. Que Deus nos abençoe, que a sua graça se manifeste sobre as nossas vidas. Amém? Vamos adorar o Senhor. Você que já recebeu, fique de pé. Vamos adorá-lo.
Eu queria ministrar uma outra canção. Nada contra a canção que eles escolheram, mas eu queria ministrar uma canção que ela fala das oportunidades que Deus nos dá todos os dias, o novo dia que Deus tem preparado para nós. E tem uma frase nessa canção que ela é a realidade da minha vida e da sua vida. E qual é a realidade? Perfeito eu não sou. Às vezes nós pregamos uma palavra aqui, e desculpa, não entenda isso. A gente não está aqui transmitindo para você que a minha casa é perfeita ou que eu sou perfeito. Eu sou tão imperfeito quanto vocês. Tão imperfeito. Em algumas situações pode ser até que eu seja menos perfeito do que você em tantas coisas. Mas a graça do Senhor, a graça. Paulo dizia: a tua graça me basta. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Quem nunca errou? Louvado seja o Senhor que não desistiu de nós. Não desistiu de nós. As pessoas desistem, filhos desistem de pais, pais infelizmente desistem de filhos, maridos e esposas desistem um do outro. É lamentável. Mas Jesus disse: ainda que todos te abandonem, desistam de você, de andar com você, de estar com você, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Essa canção é uma canção tão poderosa, que não fala apenas daquilo que Deus nos proporciona, mas ele expressa que eu não sou perfeito, mas mesmo diante das nossas imperfeições, ele segurou na minha mão, ele me livrou e ele me ama.